Em toda labuta há proveito, mas o falar dos lábios só conduz à pobreza. O rei Salomão, ele traz aqui algo que é muito comum nos dias de hoje, mas a gente vê que não é somente nos dias de hoje, também nos dias dele. Ele fala o conceito de labuta contra o conceito de lábios, ou seja, a pessoa que fala e a pessoa que faz. Existe um conceito de proatividade, um conceito em que você é ativo, em que você vai e faz e não faz perguntas demais e simplesmente você entende que existem tarefas para serem realizadas e você corre atrás delas e não fica simplesmente parando e pensando o que eu tenho que fazer nesse momento. Olha só um insight bíblico muito curioso. Está escrito que quando o povo de Israel ele saiu do Egito e eles se viram frente ao mar de juncos e o povo dos egípcios estava atrás perseguindo eles. Agora, o que eles vão fazer? Por um lado, eles têm o mar na frente deles. Atrás deles estão os egípcios. Moisés não sabe o que vai acontecer. O que ele faz? Ele para e quer rezar para Deus. Nesse momento, Deus fala, Moisés, não é hora de falar, é hora de fazer. E um dos líderes do povo de Israel, chamado Nachshon, filho de Aminadav, ele entra no mar e ele continua entrando até que o mar se abre. A mensagem aqui, ela é muito importante para a nossa vida. Tem momentos em que não basta você bater papo e planejar, e falar, e escrever. Não, você simplesmente tem que botar a mão na massa. É isso o que o rei Salomão está falando aqui, que em toda labuta, em todo tipo de trabalho, há proveito, mas o falar dos lábios só conduz à pobreza. A gente vai já entender ainda melhor por que o falar, a princípio você podia falar, poxa, o falar é uma coisa positiva, não é verdade? É verdade, existem lados positivos em falar, mas a gente vai entender que essa ideia de ação, ela vai ser fundamental. E essa ação fundamental, ela realmente é capaz de transformar você. Deixa eu te explicar aqui um conceito da sua psicologia, de como funciona você e a sua alma. Quando o ser humano, ele tem muita sabedoria, ele estuda muito, mas ele não aplica ela, então a sua sabedoria, ela simplesmente se perde. Ela é uma coisa fantástica, é uma coisa que as pessoas admiram. Poxa, esse cara sabe muito, mas você não vê isso como uma realidade prática na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o conhecimento que vem sem a vida cotidiana, sem o viver, sem o agir, ele acaba perdendo valor. E o contrário, quando uma pessoa, ela age, uma pessoa, ela acorda cedo, ela trabalha, ela se dedica, ela está no mundo da ação e ao mesmo tempo ela busca conhecimento, aí esse conhecimento ele tem uma base sólida. Por quê? Porque o nosso ser, não somente o nosso corpo, ele funciona dessa forma. Existe um provérbio judaico fantástico, ele diz assim, Acharei ha'ma'asim nimshachim halevavot. Atrás dos atos vem o coração. Deixa eu te explicar isso porque é muito profundo. As pessoas pensam que eu preciso ter um sentimento para depois levar uma ação. No mundo, tá? Se eu levo para o mundo do amor, isso é clássico. As pessoas falam, eu preciso amar demais para depois conseguir fazer uma ação e casar com aquela mulher. E é exatamente o contrário. O provérbio judaico fala que você precisa agir e aí o sentimento vai vir. Por exemplo, se uma pessoa ela age com muita coragem, sabe o que acontece? O medroso, ele se torna corajoso. O medroso, ele pensa, não, antes eu preciso ter coragem para agir. Então saiba que funciona exatamente da forma contrária. Se você for corajoso, nos seus atos vai acabar influenciando a sua psicologia, a sua alma, a sua mente. Então, o rei Salomão está falando, haja, faça, porque é isso que vai mudar
o que acontece dentro de você. Não espere o contrário. Não fale, e eu estou esperando vir o sentimento, eu estou esperando acontecer isso e aquilo. Não, não é dessa forma, porque nunca vai acontecer. Não vai sair do mundo das ideias, do mundo da fala. Existe um mundo da ação e existe um mundo mais espiritual, um mundo mais abstrato, que é o das ideias e o da fala. Para você ter sucesso profissional, para você ter prosperidade, há essa necessidade obrigatória da ação. E aqui é curioso porque você vê grandes estudiosos hoje em dia com técnicas que elas realmente buscam aplicar o que o rei Salomão fala. Por exemplo, tá? Uma das técnicas bem interessante que a gente tem é a implementação das intenções. Olha só que coisa interessante. Foi visto que quando você, por exemplo, numa reunião de trabalho, ao invés de filosofar demais sobre uma ideia, você coloca que você precisa 3 pontos, por exemplo. Quando vamos executar o projeto, aonde ele vai ser feito e como nós vamos realizá-lo, o que acontece é que as pessoas conseguem ter parâmetros claros daquilo que precisa ser feito, quando precisa ser feito, aonde vai ser feito, então normalmente as coisas saem do papel. Por outro lado, eu conheço pessoas que trabalham em empresas e que às vezes eles veem funcionários que eles estão sempre divagando. O que nós vamos fazer aqui? Qual a melhor estratégia ali? E no final das contas, a produtividade na prática é muito pequena. São pessoas muito inteligentes, mas às vezes o que fala é só falando, é só lábia. Exatamente como o rei Salomão falou. E está faltando o lado da labuta. É muito importante. Eu não estou falando outra vez que você tem que ser radical e não se planejar completamente, mas ter objetivos claros, tá? Que é a parte do planejamento. Então você vai pensar, por exemplo, dessa forma como eu acabei de falar. Quando, onde, como. Ficou claro. Respondeu essas perguntas da forma como tem que responder, está claro para todo mundo, para toda a equipe, para você mesmo, você sabe aonde você quer chegar, você sabe quando você vai chegar, você sabe como você vai agir, sabe disso? Agora vai e faz. Não espera aparecer a grande oportunidade, não espera que alguma coisa vai acontecer, o tempo vai mudar, nada disso. Você vai atuar, é você que vai transformar a realidade. E isso é um conceito em que um dos grandes filósofos judaicos, Rabino Soloveitchik, que ele fala para a gente, você tem 2 pessoas que vivem essa vida. Tem as pessoas que, como que elas estão no mar e aonde que as ondas levarem, elas vão. Se a onda está levando ela para cima, ela vai subir. Se está levando ela para baixo, vai para baixo. Se está levando a correnteza para a direita, vai para a direita, se não vai para a esquerda. E tem uma pessoa que tem um motor no barco dela. Ela é que faz a realidade. Não importa se o mar está subindo, está descendo, está levando de um lado para o outro, ela tem o objetivo dela e ela está fazendo, ela está indo para o objetivo dela. Então ela não perde tempo demais conversando. E isso aqui é uma segunda coisa que os psicólogos atuais ensinam para a gente. O que acontece? Por que muitas pessoas gostam tanto de falar ao invés de fazer? É a lei do menor esforço. Quando uma pessoa está falando e ela está falando, falar não exige muito esforço, você até pode falar palavras de impacto, você pode falar coisas muito fortes, você pode estar falando até mesmo com você mesmo. Mas no final das contas, isso é fácil, é a lei do menor esforço. Fazer é muito mais difícil. É por isso que muitas vezes você vê as pessoas que não fazem criticando. E as pessoas que fazem muito menos, elas são muito mais positivas, muito mais proativas, como a gente falou anteriormente. Então, elas têm muito mais chances de sucesso. Para o rei Salomão, na verdade, ele não fala que elas têm mais chances de sucesso. Ele falou de uma forma muito mais radical. Você percebeu como é que ele falou para a gente? Ele disse: em toda labuta, em todo trabalho aproveito. Olha só a forma que ele falou. Ele não deixou aqui nada para você errar. Em todo trabalho, em todo esforço, toda ação que você for fazer, vai ter proveito. Inclusive, se você olhar o módulo anterior que a gente falou, inclusive quando você errar. Até no erro, se você não cair na culpa, vai ter proveito, você vai sair com um benefício, com um proveito muito grande. E se você acertou, ainda melhor, ótimo.
E por outro lado, como ele fala, mas o falar dos lábios, e aqui ele quer falar também quase todo falar dos lábios, só conduz à pobreza. É uma pobreza de espírito, é uma pobreza de ações, é uma pobreza de esforço. Não tem como você se desenvolver. Então, isso é uma das coisas que você vai aprender, e como eu falei, número 1, um planejamento é necessário, mas esse planejamento não pode ser divagações, não pode ser filosofia, tem que ter metas claras, você tem que saber quando você vai agir, onde você vai agir, como você vai agir, você vai querer saber qual o resultado que você quer alcançar, não se enrola. Não fala, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, quanto você quer ganhar, onde você quer chegar na empresa, como é que você quer se desenvolver, não enrola, seja pragmático, fale menos, faça mais. Isso aqui é claríssimo, tá? Esse é um dos pontos que a gente tocou. O outro ponto que a gente vai ter que entender que muitas vezes a nossa vontade de falar é de menos esforço e não é isso que a gente quer. Por quê? Porque você vai mudar o seu interior através da ação. Você quer acordar cedo? Quer deixar de ser preguiçoso? Então sabe como você vai fazer? Acordando cedo todo dia. Isso vai mudar o seu interior, por incrível que pareça. Você quer ser uma pessoa proativa? Faça e faça. Você quer uma pessoa que tem iniciativa? Então inicie. Não fique planejando quando é que você vai iniciar, como é que você vai inovar, como é que você vai fazer. Não. Se você for uma pessoa que fazer isso sempre, isso vai acabar entrando na sua alma e você vai passar por uma transformação. E esse é o caminho de prosperidade. Esse é um caminho de sucesso. Você vai conseguir perceber na sua jornada pessoal, profissional, exatamente esses dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de falar demais e você vai ver para onde elas chegam, e as pessoas que atuam, que fazem, estão acordando cedo, estão labutando, estão trabalhando, estão focadas na ação e você vê o desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro na vida delas.